E a gente muda o assunto agora, vamos falar de bichinhos de estimação? Ah, eu adoro, gente. Quem não gosta, né? Eles são tão companheiros, são tão amigos, independente do bichinho que você escolha para ser o seu amigão aí do seu dia a dia, um cachorro, um gato, uma tartaruga, um furão, enfim, o que você quiser. O assunto hoje são as aves exóticas. Algumas delas a gente pode ter em casa, a gente pode, claro, dando muito amor, dando muito carinho, todas as condições que elas precisam para viver muito bem, né? Criar aves e olha, são grandes companheiros também, se apegam a gente, realmente, e são lindas, né? Olha só o colorido que elas estão trazendo hoje para o nosso estúdio. Tem vontade de mandar alguma pergunta pra gente sobre as aves exóticas? Fique à vontade, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Para contar um pouco mais a respeito delas, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio Guido Nardi, que é criador de aves. Tudo bem? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, viu, ao nosso programa. Olha, cada exemplar lindo que você trouxe aqui para o estúdio. São todas aves exóticas, não tem nenhuma ave silvestre aqui, porque nós somos de uma federação, claro. E a federação só se preocupa em criar aves exóticas. Deixamos as nossas aves nativas no habitat natural deles aqui no Brasil e vamos cuidar das nossas aves, que essas aves praticamente são todas domésticas já, né? São domésticas e elas não são encontradas na natureza aqui no Brasil. Aqui no Brasil não existe na natureza. E aí vocês trazem para cá e começam a fazer a criação delas em cativeiro para poder ser comercializado. Exatamente. Na realidade, essas importações aconteceram há muitos anos. Não é de hoje que nós temos essas mutações aqui no Brasil, essas aves exóticas aqui no Brasil. E com o passar do tempo, a ave ancestral na natureza, uma ave verde, ela nunca vai ter uma mutação amarela. Por quê? Porque o gavião vai pegar ela na natureza. Claro. O gavião lá de cima ele enxerga. E a verde está escondida na folhagem. Se ela é verde é porque ela está ali escondidinha. Ela está escondida na folhagem. Quando a gente colocou na gaiola e domesticamos essa ave, a gente começou a ter as mutações. Um exemplo está aqui, um tarim da Venezuela ancestral. Olha que linda a cor dele, gente. Ele é vermelho com a cabeça preta. Então, essa é a cor original do tarim, que é esse pássaro, esse pequenininho bonitinho. Esse pequenininho. Que tá fazendo uma brincadeira com o canário do reino aqui dentro. Porque esse é um macho e a canária é uma fêmea. Por isso que ele tá todo contente aí. Ele tá cheio de graça pra cima dela. Ô, menininho, você não percebeu que ela é muito grande pra você, não? Ela é de outra cor, de outra espécie, não vai dar certo. Exatamente. E aí, ao lado, nós já temos duas mutações. Duas mutações, tá vendo? Será que se eu levantar pode levantar, pode pegar, quer que eu... Peraí, deixa eu levantar por aqui, porque acho que esse lado tá um pouco mais pesado. Ó, a gente consegue mostrar melhor. Então, essas duas cores que a gente tem aqui para apresentar são mutações deste pretinho com vermelho que a gente acabou de mostrar aqui. Exatamente. Né? Que é o tarim da Venezuela. Tarim da Venezuela. Na natureza, praticamente está extinto essa ave na Venezuela. Não existe mais na Venezuela? Praticamente não tem mais nada na Venezuela. E nós aqui no Brasil temos milhares desses bichinhos criados em cativeiro. Ah, mas eles são lindinhos demais. E todas as aves que você trouxe aqui, a gente pode ter em casa? Podemos ter em casa nas seguintes condições. O IBAMA, ele fez uma instrução normativa, que é a 18, que foi feita no dia 30 de dezembro de 2011, e ele divide em aves domésticas. Então, o canário é uma ave doméstica, então você pode ter em casa sem problema nenhum. Você pode ter 7 outras espécies, que é o diamante de gold, que é a calopsita. Que é esse aqui da frente? Essa calopsita aqui. Gente, que linda essa cor! É uma calopsita de cara branca, né? É uma espécie. E olha o penacho dela em cima da cabeça. Que essa também pode ser criada em casa, não tem necessidade de mais nada. E as calopsitas são tão companheiras, né, Guido? São. As calopsitas, se você criar a calopsita desde novinha, ela escolhe um membro da família para seguir. E ela tem um ciúme tremendo de quem ela escolheu. Você sabe que eu já ouvi falar isso de quem tem calopsita? Que elas acham que são gente. Exatamente. Depois de um tempo em casa, elas se confundem com os membros da família. Tem umas atitudes muito engraçadas, né? Elas são muito inteligentes e elas acompanham o seu dono. Se está sentado no sofá, se ela escolheu a esposa como a companheira dela, se o marido chega perto, ela já vai bicar o marido, ela já vai querer ficar brava com o marido, porque ela é muito apegado a quem ela escolheu para ser a sua tutora. Carinho, né? Pede carinho. Cutuca com a patinha e faz assim com a cabecinha, ó, para você vir encostar a cabecinha. É verdade. Barato, né? A calopsita é um bichinho muito inteligente. Aliás, todos os pistacídeos. Quanto tempo ela vive, a calopsita? 15 anos, 20 anos. Bastante. Ela vive bastante. Legal. Desde que você tenha cuidado com as suas aves, ela vive muito tempo. Muito bom.
tá? Legal. Olha, eu vou fazer uma pausa rapidinha aqui, a gente já continua a falar sobre essas aves exóticas, são lindas, tem vários exemplares pra gente comentar aqui ainda. A gente não falou sobre o canário do reino, que é lindo demais, é esse branquinho que tá aqui. Daqui a pouco você vai saber tudo sobre elas, tá bom? Eu vou dar um recadinho e já volto, tá, Guido? Ok. Até já. Voltando a falar das aves exóticas, ai que lindinhas. A gente pode tirar alguma delas da gaiola pra mostrar melhor? Podemos. Tem alguma aí que não vai sair voando pelo estúdio, se Podemos pegar da nossa iluminação? É que o canário é mais fácil, né? É? Então vamos tirar o canário para falar dele um pouquinho. O canário do reino é um exemplar que a gente pode ter em casa, Guido? Pode ter em casa, pode? É uma ave doméstica e você pode ter ele em casa. Nossa, ele é muito dócil também, pelo que você tá mostrando aí, né? Ela ficou tão boazinha quando você pegou. Olha que bonitinha, gente. Ela tem uma anilha. Toda branquinha, né? Não sei se dá tanto. Que linda. Não, dá pra ver sim. Vamos mostrar no detalhe. Fica com a mão parada só um pouquinho, para que as pessoas vejam, ó. O pezinho dela, isso significa o quê? Que é uma ave criada legalmente. Legalmente, Todas as nossas aves, elas são anilhadas. Essa anilha, ela tem um número. Essa anilha tem um número e onde a gente identifica a ave em qualquer momento. Qualquer pessoa que pegar essa ave aqui, ela vai ver que essa numeração aqui, ó, identifica que é o criador tal. Ela nasceu em 2010. Ah, tem a data. Tem a data do nascimento, o ano pelo menos. Tá. Ela pertence a um clube filiado à FOB, que é a nossa federação. Tá. Então aqui você tem toda a árvore genealógica dela por essa anilha. Tá, a gente consegue conhecer até a famíliazinha dela, né? Exatamente. Legal. Diretora, ela me disse que estão chegando perguntas, mas eu tô aqui com a conexão comprometida. Estamos com um problema de conexão aqui no estúdio hoje e não estou recebendo as perguntas através do computador. Você pode imprimir para mim, por favor? Aí a gente fala aí das perguntinhas que o pessoal tá mandando. Pode continuar mandando a sua, que eu vou receber aqui de um jeito ou de outro aqui no estúdio, tá bom? E quanto tempo vive o canário do reino? Vive 10 anos, 12 anos. Ai, ele é muito bonitinho. Ele tem um biquinho tão curtinho, né? Do que ele se alimenta? De mistura de alpiste de sementes, né? E nessas sementes a gente tem níger, tem cousa, tem o alpiste, pains, tem uma série de sementes que a gente faz uma mistura onde ele escolhe o que ele quer comer. Ah, dentro dessa mistura ele vai fazer uma seleçãozinha. Ele escolhe o que ele necessita. Né, e nós damos uma farinhada também, né? Não, ele não faz, não. Não voa, não? Não voa, tô segurando a patinha. Tá. E a gente dá uma farinhada preparada especificamente para eles, industrializada. Como é que eles cuidam das penas? Olha, nós, na realidade, a gente cuida muito bem das penas deles, né? E a gente dá banho semanalmente. A gente coloca banheiras dentro do viveiro ou dentro da gaiola para que eles possam tomar banho, tá? Que bonitinho. A gente não costuma, na época de campeonato, a gente costuma dar banho neles para eles poderem ficar com a plumagem bonita, sedosa. Que mordomia, hein, porque amiguinho? a hora que eles forem para o concurso, o canário que vai ganhar é um concurso de beleza. A gente faz concurso de beleza. Agora, do dia 11 de julho ao dia 22 de julho, em Itatiba, nós vamos ter o 61º Campeonato Brasileiro de Ornitologia e o 44º Campeonato Mundial de Ornitologia na cidade de Itatiba, aqui pertinho. E você, com as suas aves, já venceu várias vezes, né? Tem alguma premiada aqui? Não trouxe premiado. Mas alguém daqui vai concorrer no próximo? Olha, esse bicho, esse Ecletus. Ai, que lindo! Vamos falar dele? Vem cá. Maravilhoso! O Ecletus é um papagaio da Austrália. Ele concorreu no nosso campeonato. Ele ganhou no campeonato agora desse ano que nós fizemos lá em Itatiba no mês de abril. Ele é do criador, do nosso criador e diretor. Não, né? Eu não gosto de brincar muito com o psitacídeo, porque ele tem um bico muito forte e de repente ele pode bicar você. Certo? E vai ficar muito complicado. E aí fica ruim. Mas é um bicho manso, é uma fêmea, né? É uma fêmea do nosso diretor de psitacídeos da federação, né? O Newton. E ele cria esses bichos mais bonitos aí. Você viu que lindinho? A gente tá aqui falando dele, conversando sobre ele, e ele fica assim com uma carinha que parece que ele tá prestando atenção no que a gente tá falando, né? Exatamente. Fica virando a cabecinha assim, o que será que estão falando de mim? Quanto tempo vive esse papagaio? 20 anos, tranquilamente, bastante. 25 anos. Papagaio vive muito tempo, né? Né? Papagaio com um bom trato, eles têm uma vida bastante longa. E esse, já com o papagaio que a gente está acostumada, né, a conhecer aqui no Brasil, ele também conversa, pode aprender algumas palavras? Ele pode aprender. Todo psitacídeo, ele pode vir a falar alguma coisa. Ah, é? Todos eles. Que bacana. Se você quiser colocar o canário de volta aqui. Vamos lá?
Agora tem uma pergunta para você. A gente estava falando sobre as calopsitas. O Vinícius Machado Madeira, de São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Opa, obrigada aí o pessoal do Rio de Janeiro pela audiência. Ele tem uma pergunta. Tenho 2 calopsitas e queria saber, quer colocar aqui de volta no lugar do computador, já que ele não vai nos ajudar? Pode ser? Então tá. Ó, pergunta sobre a calopsita, se vocês quiserem mostrar ela. Tenho 2 calopsitas. Eu queria saber como eu faço para descobrir o sexo de cada uma. Bom, nós temos a maneira mais precisa para conhecer o sexo da calopsita e você não consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender o que eu estou falando. Nesse caso aqui eu tenho um macho e uma fêmea. Como você sabe? O macho é o mais colorido, tem a cabeça mais escura e a fêmea tem a cabeça mais clara. Na natureza, normalmente, os machos são mais bonitos. Na natureza o dimorfismo sexual mostra para mim qual é o macho e qual é a fêmea. Tá? Na calopsita, ela tem uma dificuldade porque ela não mostra o dimorfismo. Então, consequentemente, nós temos 2 situações. Ou mandamos fazer sexagem. Então, nós temos muitos laboratórios no Brasil. Sexagem através do exame de sangue. Você pega uma pena, tira a pena, manda para o laboratório, em 24 horas ou 36 horas, eles dão resultado para a gente. Então, aí é 99,9% de certeza. Uma outra maneira é pegar a calopsita. Eu não vou pegar a calopsita aqui, porque ela pode, de repente, dar uma voada aí e fazer graça. Mas, você pegando a calopsita, virando a calopsita e passando a mão, ela tem um ossinho na pélvica dela, um ossinho, 2 ossinhos. Entre as perninhas ou um pouco mais para baixo? Um pouquinho mais para baixo, quase chegando na ponta, no início do rabo, ela tem 2 ossinhos. Se você passar o dedo aqui, o osso mais fechado é o macho. E o osso mais aberto é a fêmea, é claro, porque ela vai botar, então ela o ovo vai passar por ali. Então, o ossinho mais largo... Para você dar uma ideia do que seria mais aberto e mais fechado, assim, em termos de centímetro... No passar o dedo você sente, tá? É coisa pequena, não é nada largo, é lógico. Seria, a gente sente no dedo mesmo. Exatamente. Passando o dedo, a gente vai sentir se ela está mais largo ou se está mais estreito. O mais estreito, geralmente, hein, gente? Geralmente, não estou dizendo, o correto é fazer sexagem. Mas se você passar o dedo, dá para você, com a prática, você descobre qual é o macho e qual é a fêmea. Então, para ter certeza, o exame do laboratório é o mais correto, mais preciso. Mas, de repente, com as 2, se você tiver um macho e uma fêmea, o Vinícius que mandou um e-mail para a gente, você vai perceber a diferença. O problema é se você tiver 2 machos ou 2 fêmeas, que você não vai ver diferença entre as distâncias dos ossinhos, né? Exatamente. Entendi. Bom, continuando a falar delas, então, vamos voltar para cá, calopsita. A gente tem aqui ao lado esses 2 verdinhos, bonitinhos, como é que eles chamam? Isso chama neofema. Neofema? Neofema. Originários da onde? Da Austrália. Ah, também são australianos? Geralmente... São periquitos? São considerados periquitos ou não? São considerados periquitos, são considerados piscitacídeos, né? Na realidade, são todos... Aqui, com exceção disso aqui, dos canários, do canário e dos tarinhos, o resto é tudo, a gente chama de piscitacídeo. Tá? E os piscitacídeos envolvem tudo que é bico torto, é um piscitacídeo. Certo. Então, papagaio, periquito. E aí, nós temos um casal de neofema. Lindinhos demais. E aí, os cuidados são basicamente parecidos com as calopsitas? Os cuidados são os mesmos. Para você, veja, em casa a gente toma água num copo limpo, não é isso? Claro, e água filtrada. No passarinho, é a mesma coisa. Na ave, ele precisa de ter água limpa todo dia. Alimentação disponível, uma alimentação de boa qualidade, uma farinhada de boa qualidade. Quer dizer, não adianta você pegar uma comida já estragada e colocar na mesa. Se nós não comemos a comida estragada, o passarinho também não vai comer. É claro. Tá? E esses 2 lindinhos que estão aparecendo são esses aqui que a gente estava falando, né? Que eu não tinha visto a carinha dele de frente. Esse é o macho. Essas penas azuis na cabeça dele. Olha a coloração, que coisa impressionante. E o contraste que faz com o vermelho do peito. Parece que foi um desenho, parece que foi pintado à mão, né? Parece que foi pintado à mão. Não, a natureza. A natureza é pródiga. Ela é demais. A gente vê cada coisa que a gente fica com o queixo caído. E esses 3 fofinhos que estão juntinhos aqui, parece que estão namorando, estão com frio? Na realidade, estão agarradinhos na realidade, o Forpus é uma ave, nós temos aqui no Brasil, que chama o tuim, mas esses aí são originários do Peru. Aí nós temos o macho, que é um verdinho, o verde é um macho, e as outras 2 são 2 fêmeas. O verde é o macho, o cinza e o branco são fêmeas. O cinza é uma fêmea, filhote, e o branco é um albino, porque ele tem olho vermelho, se você reparar, ele tem olho vermelho. Tem mesmo. Ele é um albino. Que lindo.
Então tem 2 fêmeas e um macho aí. Tá. E eles costumam realmente ficar tudo juntinho, grudadinho um no outro. Que bonitinho. Então esses a gente pode ter, por exemplo, um viveiro com alguns espécies? A gente pode ter no viveiro. O que a gente não pode fazer é misturar um psitacídeo com outro, ou misturar um psitacídeo com tarim, por exemplo, porque o psitacídeo vai matar o tarim. Ah, entendi. O pássaro muito grande com pequenininho não dá certo. Não dá certo. Mas... Agora, a gente pode ter, por exemplo, um pássaro só? Pode ter um pássaro. Ele não fica muito sozinho? Não seria legal que a gente tivesse pelo menos 2? Veja bem, tudo de um só é complicado. Se você tem 2, você tem condições de ter 2, olha que bonitinho, então os 2 juntinhos. Demais, né? Eles não ficam sozinhos, né? Eles não se acham sozinhos no mundo, porque só tem eu, exatamente. Da minha espécie. Agora, se você não tem condições de ter 2 aves na sua casa, você pode ter uma só, é um companheiro fantástico. Sem dúvida. Tá? Canário canta maravilhosamente bem, esses bichos aqui não cantam, eles gritam. Né? O psitacídeo, geralmente, ele sabe gritar. É verdade, eles gostam de gritar. Ele gosta de gritar, ele grita. Já um pintacilgo é um pássaro canouro, então ele tem um canto maravilhoso. É verdade. Tem mais uma pergunta para você. Quem está perguntando é o Marcelo Bonavoglia. Será que é parente da Amanda? Um sobrenome bacana. Os pássaros também precisam dormir como nós? Quantas horas em média? Isso é uma coisa muito importante e muito interessante. Geralmente, a gente compra uma ave, levamos para casa e na hora de dormir a gente coloca em cima da geladeira. Com aquele barulho, com aquele barulho, não sei o quê. Aí a gente levanta de madrugada, acendemos a luz. Com o passar dos dias, o pássaro vai estressar e vai vir a morrer. A primeira coisa que ele faz é começar a trocar pena, joga a pena no chão. Então, a ave tem sim que dormir. Então, entardeceu, ela tem que começar a dormir. Tá. E de manhã cedo, a hora que começa a amanhecer, ela já vai ficar toda saltitante. Porque é o costume da natureza que não mudou com o passar exatamente. dos anos, então, nós criadores, o que nós fazemos? Nós mantemos o nosso criador fechado, sem luz, não deixamos bater luz no criador e nada, para que eles possam realmente dormir e ter uma noite saudável. Então, entardeceu, eles querem dormir, e nós não devemos acender luz ou fazer barulho ou acordá-lo. Se for num ambiente que a pessoa não tem jeito, precisa acender a luz no meio da noite, existe alguma capa que ela pode colocar em volta da gaiola, que não vai sufocar o bichinho, que permite uma transpiração? Isso existe, mas eu aconselho pegar então e usar um quartinho ou banheirinho da empregada e coloca a gaiola lá no banheirinho da empregada que ninguém vai lá de noite. Tá. Porque a pior coisa que existe, e isso eu transfiro para o ser humano, acende a luz às 2 horas da manhã quando você estiver dormindo, que gostoso, você vai ver como é que você gosta. Mas vão reclamar, vão xingar até a última geração de quem acendeu a luz. A mesma coisa acontece. A mesma coisa acontece. Ele reclama porque ele vai jogar a pena no chão. A gente vai perceber de outra forma. E ele vai ficar doente. Mas você não vai ouvir nenhum palavrão na hora. Não, na hora ele pode não ouvir, mas você vai ver as consequências. É verdade, que são graves, né, para ele. Agora a gente não falou desse lindo, aquelas cores de fogo que ele traz nas penas dele, né, na plumagem, maravilhoso. Quem é esse? Essa é uma rosela, também é do Newton, o nosso diretor de psitacídeos da federação. Se não me falha a memória, esse bicho aqui ganhou no nosso campeonato também aí na primeira etapa, agora em abril, em Itatiba. É um bicho muito, muito bonito. Lindo. Ele é lindo. Muito... Mas isso já é uma mutação, essa cor dele, ou é assim da natureza tudo. Ela é um bicho muito colorido, tem de diversas cores. Existe de diversas cores. Essa é uma das cores de rosela. Existe N cores. Ela é linda. Faltou a gente falar desse que está embaixo aqui. Esse é o Barrabandes. Muito lindinho também. Esse é um Olha o tom de verde da pena dele. E olha a testa dele, olha o peito dele. Deixa eu ver de frente, quando a câmera mostrar, eu consigo ver no retorno que ele está de costas para mim. Olha só, olha o pescoço dele. Mas é lindo demais. Olha o contraste do verde com o vermelho. O psitacídeo, por natureza, ele tem uma cor muito viva. Demais, muito lindo. E o homem, quando criou a natureza, ele fez um desenho perfeito e falou, daqui para frente, né? Exatamente. Tem perguntas chegando para você. Pois não. A Gislene de Guarulhos, bom dia para você também, pergunta o seguinte: meu filho quer ganhar uma calopsita. Onde é o melhor lugar para comprar? Como cuidar? Pode ficar na gaiola ou deve ficar solto o dia todo? Bom,
Em primeiro lugar, eu acho que você precisa adquirir isso de uma pessoa idônea, um criador idôneo, ou de um pet shop, um bom pet shop. Como é que a pessoa faz para saber quem é o criador que é idôneo? Tem algum tipo de selo, alguma certificação que ela precisa procurar? Não, nós não temos selo, nós não temos nada que identifique o bom criador do mau criador. Mas, através dos amigos, a gente sabe, se o cara está vendendo muito bicho, é porque ele é um bom criador. Porque geralmente o cara que cria mal ou que vende porcaria no mercado, ele tem pouco tempo de vida. Né? Então, ela precisa de comprar uma ave que seja saudável. Né? Essa ave saudável, o que que é? Vai comprar a ave, olha primeiro para ver se ela está saltitando, se ela está, ela não está encrujada, ou seja, se ela tem que eu falo, né? se ela não está com as penas todas eriçadas, tá? Porque aí ela estaria doente. Essa é uma das coisas que tem que olhar também, tá? E comprar uma ave que seja realmente saudável. Olhar Todas as calopsitas têm que ter aquele anelzinho para serem legalizadas? Não. Não? Não, nem as aves domésticas não têm necessidade de ter o anel. As aves que têm o anel, que são aves domésticas, é porque são de criadores que são federados à Federação Ornitológica do Brasil e, consequentemente, eles compram o anel para poder ter a identificação das suas aves no seu criadouro. Tá? Ela quer saber também se pode deixar solto em casa. Agora, pode deixar solto em casa, sem problema nenhum. Existem duas coisas. Se você comprar a calopsita já adulta, dificilmente ela vai amansar. Então você tem que comprar uma calopsita filhote. Mais filhote, né? Com 30 dias, você compra, existe no mercado aí, que ela é mansinha, não precisa de cortar asa, tem que ter um cuidado, porque senão ela vai passar pelo vidro, vai voar e vai embora. Mas ela pode ficar solta. Só que, se você deixar solta, ela vai sujar o chão para tudo quanto é lado. É verdade. E aí você vai desanimar e você vai querer mandar essa calopsita embora. Então, o que eu aconselho? Faz um quadradinho, quer deixar solta? Faz um quadrado para ela ficar naquele cantinho. Usa uma gaiola para que ela possa dormir nessa gaiola, para que ela possa fazer as suas necessidades dentro dessa gaiola. E aí você não vai se estressar com ela e você vai ter ela por 15, 20 anos. Dá para treinar uma calopsita para ela fazer necessidade só ali naquele lugar? Ou ela não tem hora, não tem lugar? O passarinho, por natureza, ele faz cocô toda hora. Tá? Mas você tem uma série de coisas. Você ensina a calopsita. Existe calopsita que canta o hino nacional. Ela subia o hino nacional. Imagina que bonitinho. Atirei o pau no gato. Isso aí a calopsita aprende com uma facilidade que não tem tamanho. Atirei o pau no gato, eu já vi um papagaio. Muito bonitinho subir. A calopsita aprende facilmente. Atirei o pau no gato, não sei o quê. Ela vai embora. E o hino nacional também. Que legal. É muito bonito. Muito lindo. Última pergunta que eu vou passar aqui para você, porque chegaram outras perguntas. Eu quero saber se a gente pode repassar para você responder pessoalmente para eles. Pode ser? Pode repassar para a gente ou vocês podem usar o e-mail guidonardi@globo.com ou federação, sem o tio, sem o cedilha, fob.com.br. Também chega, federaçãoob.uol.com.br. Então essas perguntas que chegaram, a nossa produção vai pegar esse endereço com você e já vai fazer o repasse direto pro seu e-mail, tá bom? E se o pessoal quiser conhecer um pouco mais, entra no nosso site. Eu passo já. Deixa eu só fazer essa pergunta antes aqui. A Lili quer saber, e eu acho que é uma pergunta legal, porque assim, muita gente que pode ter essa dúvida em casa já fica sabendo exatamente como é que funcionam esses pássaros aqui. Eles poderiam viver soltos na natureza? Eu acho isso uma pergunta importante. Veja, todas essas aves vivem soltas na natureza, mas lá na terra deles. No Brasil, se eu soltar esse canário branco aqui, ele não vive mais do que meia hora. Porque uma ave de rapina vai levar ele embora. Porque na natureza, da onde eles saíram, eles têm as condições ideais de clima, alimentação, né? Um canário na natureza, ele vem das Ilhas Canárias, ele é um canário verde. Então, ele esconde facilmente nas folhagens das árvores. E um canário branco não vai se esconder nas folhagens. Então, consequentemente, a ave de rapina vai matar essa ave facilmente. É verdade. E as outras aves, nós não podemos soltar essas outras aves no Brasil, porque eles podem cruzar com aves nossas. E o IBAMA não permite isso. E não pode realmente permitir. Vão gerar novas espécies, outras mutações. Exatamente. Né? Então, mas eles vivem na natureza, lá nos países deles, eles vivem soltos. Tá certo.
Uma vez domesticados, cresceram, nasceram em cativeiro, é impossível que eles consigam sobreviver, né? Caçando o seu próprio alimento, eles não conseguem. Exatamente, né? Eles não vão achar o alimento que eles têm aqui. É verdade. Muito bom, Guido Nardi, criador de aves, muito obrigada pela sua presença aqui. Vou deixar aqui o endereço do site para você fazer contato também e saber quais são os criadores realmente, onde você pode ter aí a certeza de estar adquirindo uma ave totalmente legalizada, responsável, né, criada de uma forma aí, ideal, né? www.fob.org.br. E não se preocupe, você que mandou sua pergunta não foi respondida, a gente vai encaminhar para o Guido já, tá bom? Obrigada, até uma próxima. Muito obrigada por ter trazido essas coisinhas lindas para a gente conhecer. Nós que agradecemos. Um pouco mais. Muito lindas, parabéns. Muito legal, né, gente? É muito bom conhecer mais sobre esses animais, conhecer mais sobre a natureza, saber como cuidar e saber como ter esses animais mais